A paz do Senhor a todas. Eu vou estar falando um pouquinho de Mateus capítulo 15, onde os fariseus e os mestres da lei saíram de Jerusalém e chegaram até Jesus para questionar Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus responde através de parábolas. Por que vocês desobedecem os mandamentos de Deus? Uma vez que Deus pede para que honre pai e mãe, e que ele amaldiçoa e leva à morte aqueles que não honrarem. Jesus exclama: hipócritas, já dizia Isaías, este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem os meus mandamentos. Jesus chama a multidão e fala: entendam e ouçam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, mas sim o que sai do coração. Os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. E Jesus olha e fala assim: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupe com os fariseus. São guias cegos. Cegos guiando cegos, vai cair no buraco. Pedro chega para Jesus logo em seguida e fala: Jesus, nos explique, por favor, o que o Senhor havia dito. Aí Jesus fala assim: vocês também não entenderam? Tudo que entra pela boca vai para o estômago sai do corpo. Agora, o que sai da boca vem do coração. É de lá que vem os sentimentos, é de lá que vem os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, as mentiras, as calúnias. Isso sim é o que os torna impuros. Logo em seguida, Jesus sai dali, vai para uma região, numa cidade perto de Tiro e Sidom. Lá vem uma mulher, quando vê Jesus passando, vê uma mulher gritando e correndo atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela tinha uma filha que estava endemoniada. E naquele momento, independente dela estar em terras estrangeiras, dela estar no meio de um povo que era considerado pagão, a única esperança que ela tinha era em Jesus, estava em Jesus. E ela ali, demonstrando todo o amor que ela via pela filha dela, foi até Jesus. E Jesus simplesmente olha e não responde absolutamente nada para ela. Assim muitas vezes é com a gente. A gente ora, a gente clama, a gente intercede, a gente chora. E não vemos resposta de Jesus. Não vemos direção, não escutamos a voz. Aí os discípulos viram para Jesus e falam: Jesus, dispensa essa mulher está gritando, está nos atrapalhando. E Jesus vira e fala: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aí ela se aproxima, se ajoelha aos pés de Jesus e fala: Jesus, por favor, me ajude. Aí Jesus olha para ela e fala assim: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. E ela responde: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas de seu dono. E Jesus olha para ela e responde: mulher, você tem muita fé, que assim seja feita o que você quer. E ali a filha daquela mulher foi curada. Ou seja, ela insistiu, ela perseverou na busca de Jesus, por mais que no primeiro momento Jesus não havia respondido. Logo então, Jesus a entregou o milagre, né? Jesus sai dali, vai para o lago da Galileia, subiu ao monte, sentou-se e surgiu multidões, trazendo doentes, coxos, cegos, mudos. E Jesus começou a curar todos. E todos ficavam maravilhados com todos os milagres que Jesus havia fazendo e havia feito, né? Aí Jesus chama os discípulos e fala assim: eu estou com pena desse povo que me segue há 3 dias, estão sem comer. Eles podem sair por aí e cair de fraqueza. Aí os discípulos falam: Jesus, como nós vamos alimentar todo esse povo?
Jesus vira e pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? Ou seja, Jesus sabia que tinha pão naquele lugar. Que Jesus podia muito bem pedir a Deus e Deus mandar. Né? Mas Jesus queria também ver a atitude dos discípulos. E os discípulos falaram: temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus pegou os 7 pães e os peixinhos, deu graças a Deus, e então os partiu e entregou aos discípulos. E ali aquele povo todo se alimentou. O que eu posso ver? Que muitas das vezes nós pedimos o milagre ao Senhor. Nós buscamos o milagre do Senhor, mas ficamos simplesmente esperando. E às vezes é necessário a gente agir, a gente se movimentar, fazer alguma coisa, para que Jesus veja nosso esforço, não a nossa petição. E quando a gente age, quando a gente toma uma decisão, pode até mesmo acelerar o processo do nosso milagre. E assim a gente receber. Então, concluindo o capítulo 15, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus manda o povo embora, sobe no barco e foi para a região de Magadã. Amém, amados? Fiquem na paz e tenham todos um bom dia.